Olá, meus queridos irmãos, telespectadores queridos da TV Mundo Maior. É mais uma vez com muita alegria que nós iniciamos o programa Abrindo a Bíblia na TV. Nosso programa de hoje continua respondendo o e-mail de Sandro B. Pereira, baseado num site que ele extraiu do irmão Tarles Elias. É a comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual que, segundo esse site, além de ser condenado, não existe. E nós estamos mostrando com muita simplicidade, com muita humildade, sem querer impor absolutamente nada, que nós ainda lamentamos que alguém, em pleno século XXI, queira combater a religião do outro. Isso não leva a absolutamente nada. Temos que respeitar a forma do outro ver Deus, mas isso não impede que nós busquemos a verdade. Existem muito mais coisas que nos unem do que nos separam. E eu fico, de uma certa forma, surpreso, porque quando alguém fala isso, que a Bíblia condena o Espiritismo, eu acho que ele não conhece nem a Bíblia, nem o Espiritismo. A nossa preocupação já há 14 anos desse programa começou em 2005. Nós estamos terminando o 14º ano do programa. Ainda existe esse tipo de interrogação sobre essa questão, porque eu tenho desde 1985, 86, que eu comecei um trabalho para mostrar o quanto a Bíblia está mal traduzida. E isso não é bom para ninguém. A mensagem de Yahvé, na primeira revelação, veio toda em hebraico. Jesus pregava em hebraico e em aramaico para as multidões, porque era a língua ou dialeto predominante naquela época. Mas a língua litúrgica espiritual que o judeu utiliza é o hebraico. E, meu Deus do céu, como tem traduções tendenciosas ou não, como tem traduções indulgentes. E isso dificulta muito para nós cristãos um entendimento com os nossos irmãos judeus. Cristianismo e judaísmo têm uma mesma origem. Jesus era judeu, nasceu, viveu e morreu como judeu. E ele pregou verdade. Ele nos aconselha que a gente deve buscar a verdade. Infelizmente, os fundadores do cristianismo, que não foi Jesus pregou o amor, o perdão, a compreensão, a afabilidade, a doçura, o entendimento, o entrosamento e a fraternidade entre todas as pessoas. Ele não pregou religião, porque ele não está em religião nenhuma, ele está em todas. Ele não pertence, mais especificamente isso, Jesus não pertence a religião nenhuma, mas ele está em todas. A sua filosofia de amor, de busca do perdão, do reencontro com Deus, está em todas. Então isso deve unir a todos nós. E eu fico surpreso quando eu vejo pessoas pegarem textos originais mal traduzidos e acharem que é a pura verdade e ainda condenar os outros com esses textos que não têm nenhuma base. Não façam isso. Porque se você conhece Jesus, você vai saber que ele não está satisfeito com o que você está fazendo. Então eu despretensiosamente, eu trago textos aqui, quando eu vejo um irmão dizer assim: a verdade não vem através dos mortos. O que é morto na Bíblia? Essa é a questão. Primeira coisa. A palavra metim, em hebraico, significa mortos. É uma expressão que se usa que pode significar aquele que morreu fisicamente e aquele que morreu espiritualmente. Porque nós temos dois elementos, já falamos no programa anterior, dois elementos básicos que constituem o nosso corpo. O corpo físico, que Paulo diz que esse não ressuscita, que o corpo material não ressuscita, o corpo material, carne e sangue, basar vedam, como ele fala, não entram no reino dos céus, mas o corpo espiritual, que é a alma, que é o espírito. O que é semeado, corpo animal, ressuscita ou desperta, como Lázaro despertou, como Abraão despertou, como todos os profetas despertaram, corpo espiritual, no mundo espiritual. Nós falamos no programa anterior da parábola do rico e de Lázaro. Enquanto o irmão diz assim, a verdade não vem através dos mortos, mas da palavra de Deus, porém Abraão lhe disse, olha, Abraão que ele está falando é Abraão morto.
Então, se não vem através do morto, ele não podia ter utilizado aqui Abraão dizendo, se eles não dão ouvido a Moisés e os profetas, tão pouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos voltem à vida. Ora, o morto físico a gente viu que não volta. O corpo físico morto não tem atividade nenhuma, mas o espírito continua. E nós mostramos isso através dos programas anteriores, do diálogo de Saul com Samuel, que foi o profeta que ungiu Samuel rei de Israel, e eles tiveram um diálogo na gruta de Endor. Então, não vamos fazer esse tipo de colocação, porque além de demonstrar desconhecimento, é uma certa inocência. Eu não estou aqui provocando você, meu caro querido telespectador, mas eu estou levando você a refletir sobre essas coisas. A Bíblia não é um livro que possa ser interpretado sob o meu entendimento. Não, tem que ser sob a ótica universal, porque Deus não está falando para católico, protestante, espírita, judeu, ateu. Não, Ele está falando para nós todos, para o ser humano, a criatura que Ele criou. Que independente da religião, tem que receber essa mensagem e se utilizar dela para o benefício dos outros. Se a sua religião não lhe ajuda a respeitar o outro, a beneficiar o outro e a servir ao outro, não está você no caminho certo. Porque Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Os seus seguidores não podem ser diferentes. Ele preparou um grupo de 12 discípulos para serem amáveis, dóceis, unidos e servidores da sua mensagem a serviço do outro. E todos deram a vida por ele. Isso é o exemplo maior que a gente tem que ter. Os discípulos não tinham uma religião. Qual é a religião do primeiro, segundo e terceiro século? Eles se alimentavam com a mensagem de Jesus e com o testemunho dele. Era isso que fazia a força, a sintonia daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles primeiros escolhidos de Jesus para a implantação da sua mensagem no planeta, que depois veio se chamar de cristianismo. Uma sugestão de Lucas, como está lá no livro de Atos. Então, essas reflexões iniciais é para que a gente seja mais humilde ao falar alguma coisa, porque ninguém em português tem certeza do que está falando, a não ser que conheça o idioma hebraico. E se conhecer, vá a fundo, para não pegar conceitos errôneos. Escuta os rabinos. A internet está cheia de rabinos aí, com cada mensagem maravilhosa. E que a gente, quando começa a descobrir isso, a gente começa a ver quanto o cristianismo tem dificultado. Quando eu falo cristianismo aí, me perdoe, eu sou ex-católico, mas eu digo, os fundadores da Igreja Católica deixaram uma raiz difícil para a gente reorganizar e sintonizar com os nossos irmãos judeus. A Igreja criou um antissemitismo perverso, péssimo e desaconselhável para um seguidor de Jesus, que não pode se sentir feliz se a gente, como seguidor dele, cristãos, que somos seguidores de um judeu chamado Jesus, vamos atacar os seus conterrâneos. Essa é a grande dificuldade. Erro de tradução, que são tomados por conveniência, e só afasta. Isso só afasta. Então, isso aí é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu vou dar só para você ter uma ideia, a questão da virgindade, que é trazida de Isaías 7,14, no texto original não tem isso. E eu vou começar a segunda parte do nosso programa mostrando isso para você. E o quanto isso tem dificultado aquela ratificação que os cristãos falam da virgindade de Maria. Isso não sensibiliza nem um judeu. Porque a primeira mensagem da Torá, o primeiro mandamento, o mitzvah, é crescer e multiplicar-vos. Então não há uma elevação aí, uma virgindade, tá certo? Há apenas uma condução para a multiplicação da vida, que é isso que é importante para o judaísmo. É isso que Jesus conhecia e é isso que ele prega. Ele nem queria esse tipo de coisa, nem precisa desse tipo de coisa para ser o Jesus que é e ser
respeitado por nós como nós o respeitamos e devemos amar. Não saia daí, desculpem o desabafo, mas é um chamamento para a gente refletir com racionalidade. Sua religião pode ser a melhor do mundo, desde que ela lhe modifique para o amor, para a fraternidade e para o perdão e para a feliz convivência com o diferente. Chega de guerras santas. O mundo não tem mais espaço para violência entre religiosos. Há espaço, sim, para harmonia, união e paz entre os religiosos. Não saiam daí, que nós voltaremos num minuto. Até já, se Deus assim nos permitir.